Em São Paulo, o candidato do PRTB, que é o Pablo Marçal, entrou com processo contra o José Luiz da Atena, em razão da agressão sofrida no episódio da cadeirada durante um debate entre candidatos. Marçal pede uma indenização de R$100 mil. O empresário se compromete a doar todo o valor da indenização para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, e aí mais uma pimenta aí, mais uma provocação ao Datena. O empresário, Pablo Marçal, caso venha ganhar, quer fazer essa doação, enfim, reiterando a sua provocação feita no debate. João Belucci, o que você achou de toda essa parafernália, essa confusão aí dos debates e a pesquisa aí retratando aí uma certa tendência do Ricardo Nunes, mas ao mesmo tempo uma indecisão do eleitor entre os candidatos Boulos e Marçal? Pois é, Capês, primeiro do episódio já era natural que o Pablo Marçal ajuizasse alguma ação demandando uma reparação por parte do Datena, porque foi uma coisa absolutamente grotesca, inesperada e criminosa. E o Datena também disse que já manejou ações contra o Marçal também, por questão da honra, enfim. A eleição, como sempre, muito judicializada, bastante judicializada. Com relação às pesquisas, elas dão a entender nesse sentido de uma estagnação do Marçal. Agora, naquela que é o Veritá, ele está na frente ainda, né? O próprio governador Tarcísio elogiou essa Veritá. Então está muito parelho. O que o Marçal teve o seu grande mérito foi expor esse grande teatro, que são os debates, que nunca foi, na verdade, para debater proposta, né? Sempre foi de confronto, de uma tentativa de humilhação do outro, de deixar o outro para baixo e se sobressair. E o Marçal fez esse papel do showman, né? Só que agora tá faltando alguma coisa para ele apresentar. Eu vejo que ele está moderando o discurso, está buscando o eleitor de centro. E essa questão teatral dele, que ela chamou muito a atenção, e agora ele tem que manter esse personagem, precisa escalar mais. É difícil você chegar nesse ponto e voltar. Então, eu acho que nos debates, nos outros 3 que faltam, ainda vai ter muita pimenta, aí vai trazer fato novo. Ele sabe pautar o debate, sabe pautar a mídia. A eleição está nesse lastro, nesse aspecto nacional, por conta da presença dele e da forma até teatral que ele tem conduzido. Então, ele acabou trazendo mais popularidade até para os demais candidatos. Hoje, todos eles são muito seguidos em redes sociais, todos ganham direito de resposta na rede social do Marçal. Você entra lá, sempre tem o direito de resposta de alguém. Hoje agora, é do Ricardo Nunes. Mas eu queria tirar uma dúvida, Deise. Até que ponto? Nós estamos falando hoje das redes sociais, estão praticamente definindo as eleições proporcionais. Sim. Você não tinha esse fenômeno? Vários deputados com mais de 1 milhão de votos, não sobra voto para aqueles que não atuam junto a essas redes sociais. E, ao mesmo tempo, a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 foi um indicativo disso. E mesmo até o seu desempenho, com todo o desgaste que sofreu nas eleições de 2022. As eleições municipais agora, principalmente na cidade de São Paulo, que é, de certa forma, um laboratório para todo o país, podem mostrar se ainda a política tradicional, com vereadores, as obras, a zeladoria, a estrutura de campanha sobre o poder das redes sociais faz diferença? Você acha que pode ser um objeto de estudo de cientistas políticos como você? Capês, já está sendo. A gente já está de olho nisso, a gente já está fazendo pesquisas e análises em relação ao que está acontecendo com a campanha política e as redes sociais. Só uma coisa, quando a gente fala em campanha política e redes sociais, a gente está falando da influência das redes sociais em municípios com mais de 200 mil habitantes, tá? Então, tem uma diferenciação para municípios abaixo de 200 mil. O que a gente tem percebido, e talvez até explique um pouco da estagnação do Pablo Marçal, é porque realmente ele tem o domínio das redes sociais, né? Ele acabou movimentando todo o debate para em torno dele, mas talvez uma das explicações para a estagnação dele é porque ele atingiu o teto também por causa do eleitorado jovem, que é mais propenso a seguir em redes sociais, a comentar e participar do debate em redes sociais, né? Então, aquele candidato que ainda faz aquela campanha de rua, isso continua sendo muito importante, que continua visitando os pontos da cidade com o aparato político, a campanha municipal ela é muito diferente da campanha presidencial, isso ainda conta muito. Talvez isso também explique, de novo, a gente está fazendo todas as análises, porque os últimos dados que a gente tem são de 2004, mas a gente está tentando entender como que isso funciona. Por exemplo, uma eleição municipal, ela precisa dos partidos políticos, ela precisa dos cabos eleitorais dos vereadores. O Pablo Marçal não tem isso. Então, talvez o teto dele tenha sido atingido.
Se ele apresentar um fato novo, e eu não acredito que a população queira ver um Pablo Marçal moderado, não é isso, não foi isso que ele apresentou até agora, não foi assim que ele foi catapultado, mas a gente vai conseguir entender melhor as redes sociais. Impactam muito, mas eu acredito que para um candidato como o Marçal, uma candidatura ou para Senado ou, como ele quer, para a presidência da República, ela faça mais sentido do que uma disputa para a prefeitura, porque a prefeitura ainda contam outros fatores, né? O corpo a corpo, os partidos políticos, a base política, a coligação. Então, a gente vai entender muito isso, mas eu acho que as redes sociais, elas têm um teto e o Pablo Marçal está conseguindo mostrar isso para a gente.